Galera, tudo bem? Eu sou o Igor e essa aqui vai ser a conversa com o fundador. De agora em diante, eu vou sempre fazer uma livezinha curta, falando sobre o principal assunto assim do momento e fazendo uma conversa com o fundador, onde eu vou estar deixando a minha opinião sobre alguma notícia que a gente considerar mais importante no momento. Então vamos lá. Uma notícia que me chamou bem a atenção foi essa da China e os Estados Unidos, do encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos e o ministro do Exterior da China, Qin Gang e Antony Blinken, né? É uma pauta bem interessante, principalmente se a gente levar em consideração 5 anos de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, principalmente com o governo Trump. E é uma coisa que eu acho que sinaliza que os Estados Unidos está começando a regar. E por que eu estou dizendo isso, tá? Primeiro que isso não é uma notícia, é minha opinião, então eu fico bem tranquilo para falar isso. E segundo que eu acredito fortemente que a iniciativa, nesse contexto, ela diz muito. Então, a iniciativa dos Estados Unidos de ir até a China, poder visitar e fazer a reunião, ela diz muito. Então, a vontade, a parte interessada, digamos assim, sendo dos Estados Unidos, eu acho que sinaliza, assim, uma fraqueza, né? E é bom, se você parar para pensar, os Estados Unidos, com toda a pompa dele de globalismo, de ser uma nação que manda no mundo, eu acho que faz muito bem ele parar um pouco com essa bola, baixar a bola um pouquinho e realmente posicionar como precisando de uma ajuda. E aí, uma coisa interessante que eu vi é que a reunião foi no domingo, né? No dia 18 de junho. E eu acho que esse dia vai ficar sendo um dia histórico, porque já tinha 5 anos que os dois países não sentavam para conversar. E uma coisa que eu achei interessante é que, cara, reunião no domingo, e foi 6 horas de reunião. Então, 6 horas de bate-papo entre as duas nações. E eu acho que provavelmente, né, Taiwan deve ser o maior foco aí, deve ter sido o maior foco do debate, porque se você parar para pensar, os Estados Unidos mais precisam da China do que a China precisa dos Estados Unidos. E eu falei isso bem tranquilo, porque pensa só, a China ela é forte em commodities e matéria-prima e processamento de matéria-prima e também em commodity tecnológica, porque acaba que os microchips, os processadores, eles são um tipo de commodity já, só que é uma commodity tecnológica. Sem microchip não faz computador, não faz celular, não faz carro, não faz nada. Então, é um tipo diferente de commodity, mas não deixa de ser uma commodity. E os Estados Unidos precisa dessa commodity, né? As maiores empresas de tecnologia ainda estão nos Estados Unidos, apesar de que a Índia já virou um grande polo para startup, para mercado de tecnologia, de software também, a China também, a Rússia também tem muita startup, mas os Estados Unidos ainda é a maior potência tecnológica que o mundo tem. E ele precisa de microchip. Então, por isso que tem toda aquela ideia de que em algum momento vai ter uma guerra lá em Taiwan, porque a China controla Taiwan e os Estados Unidos quer estar ali presente para poder enfiar a democracia e levar os microchips de brinde. Então, eu acredito fortemente que a grande pauta dessa discussão foi realmente a crise dos microchips, tá? Mas é claro que eles devem ter entrado na pauta da guerra da Ucrânia e em vários outros temas. E eu achei bem engraçado, né, que parece que essa reunião já era para ter sido acontecido lá em fevereiro, mas por causa de todo aquele caos lá dos balões chineses em território americano, se era espionagem, se não era, por causa de tudo aquilo, acabou não acontecendo. E eu acho que
o Antony Blinken, ele é, assim, quase que a maior autoridade, ele é a maior autoridade dos Estados Unidos em política internacional. Então, o impacto disso, provavelmente futuro, acho que a gente não vai ver o impacto disso hoje ou amanhã. É um impacto que vai levar tempo para acontecer e vai ser enorme, assim. Provavelmente, coisas a partir daí vão surgir novas discussões no contexto internacional. E, além disso, também, uma coisa que a gente pode lembrar, né, é de todo aquele emaranhado de brigas diplomáticas que já tinham tido, né, na China, quando a deputada foi lá também, a deputada americana, e tudo isso causou tanta tensão e que não faz bem para nenhum dos dois lados, né, pessoal? A gente tem que sempre pensar nisso. A tensão, para nenhum dos dois lados, ela faz bem. É óbvio que os dois governos só querem se beneficiar, tá? Os Estados Unidos não estão nem aí para o mundo e nem aí para a democracia do mundo. Isso é uma desculpa que eles usam para poder dominar países. Eles só estão preocupados com o próprio interesse deles. Então, a China também, acredito que não está nem aí para o mundo, está preocupada com os próprios interesses. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso, né? Para o Brasil, eu acho que o Lula tem surfado bem as políticas. Assim, o cenário internacional, o Lula sabe se virar, e eu acho que esse é um grande ponto positivo dele. Ele sabe se virar nas conversas diplomáticas. E, querendo ou não, o mundo me parece que vê com bons olhos as abordagens diplomáticas do governo Lula. Mas aí eu não sei também, né? Deixa aí no chat, deixa nos comentários e vamos abrir esse diálogo. Você acha que o Lula realmente tem se destacado nesse contexto diplomático? E eu vi que aquela coisa de não usar mais o dólar, tá? Para poder fazer as trocas de commodity entre China e Estados Unidos, eu achei aquilo genial. Mas, assim, eu não consigo medir o mérito da figura do Lula nas ações diplomáticas ou se realmente o conjunto da obra tem sido bom ou não. Vou deixar para vocês aí nos comentários. E eu acredito que quanto mais a China se aproximar dos Estados Unidos, não sei se isso é possível de acontecer também, talvez não, mas quanto mais a China se aproximar dos Estados Unidos, maior a chance da Rússia desistir da guerra também. Porque se você parar para pensar, quem tem financiado bem a Rússia também na guerra é a China, né? Enquanto a Ucrânia tem os Estados Unidos e todo o dinheiro do mundo. Porque acaba que o dinheiro da Ucrânia em si, ele é o dinheiro dos blocos, né? Como a União Europeia e tudo mais, e é um dinheiro infinito. Os Estados Unidos, ele imprime dinheiro infinito. Tem até uma notícia que fala que o dólar dos Estados Unidos, o dólar que está rodando hoje lá nos Estados Unidos, tipo assim, 1/3 dele foi impresso nesse ano, por exemplo. Então, quem manda no dinheiro do mundo, querendo ou não, ainda é os Estados Unidos. Eles têm uma máquina de imprimir dinheiro solta, né? E imprime à vontade. Mas é interessante ver essa tentativa de diálogo entre os dois países. Eu vi que o Antony Blinken apertou a mão do ministro do exterior da China e legal, assim, não parece ter sido uma conversa fácil, mas também acho que não foi uma briga de faca, sabe? Parece que foi uma coisa que realmente foi uma conversa adulta, o que já é um grande avanço. E vamos ver, assim, não sei em quais pontos os dois países poderiam se alinhar, né, dentro de um diálogo. Não dá para a gente afirmar com certeza, mas eu tenho certeza que um do lado do outro nunca vai acontecer, tá? Acho muito improvável.
Porque hoje o mundo vê esses dois polos, de China e Estados Unidos, que também representa, de um lado, o bloco dos países assim mais desenvolvidos e do outro os países emergentes, um contra o outro, né? E eu vejo que o Brasil tem se posicionado cada vez mais do lado da China, por exemplo. Mas a gente tem que ver os desenrolares disso, os próximos capítulos. E deixa nos comentários se você gostou desse estilo de vídeo. Eu vou estar chamando alguns convidados para poder trocar ideia, para poder bater papo, mas esse vídeo aqui vai ser mais enxuto, mais curtinho, e vou tentar fazer mais pautas nesse sentido, sem corte, sem edição, apenas eu falando o que eu penso como fundador aqui da One Shortcut, e lembrando que isso não é uma notícia, que isso não é imparcial, tá? Eu tenho minhas parcialidades, e eu estou expondo elas, estou expondo um ponto de vista. Então, quando for jogar pedra, leve isso em consideração. Joga a pedra, mas leve isso em consideração. Beleza? Então, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo.